Ei, você sabia que em Gênesis a Bíblia cita dragões? E que também existe um mito babilônico, chamado Enuma Elish, que também cita dragões durante a criação de todas as coisas? Se você ficou curioso ou não sabe muito bem do que eu estou falando, acompanhe o nosso vídeo até o fim e você vai saber de tudo isso e muito mais. Bereshit, bara Elohim, et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Seja bem-vindo. Este é o nosso primeiro vídeo do desafio Atos 15 e nós vamos estudar agora o relato da criação. Esta porção ela se estende desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, até Gênesis capítulo 6, versículo 8. Mas olha, eu comecei o vídeo falando que existem dragões no relato de Gênesis. Mas aonde será que está escrito isso? Bom, na tradução da Almeida Corrigida e Fiel, em Gênesis capítulo 1, versículo 21, está escrito assim: E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Veja, será mesmo que no hebraico está escrito grandes baleias, monstros marinhos? Pois bem, em hebraico está assim: Vaivra Elohim et Hatanimim Hagedolim, que significa literalmente e criou Deus os grandes dragões. Agora eu pergunto, por que será que a Bíblia está falando que Deus criou dragões? Qual será o significado disso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que falar aqui que Gênesis 1 ele é um texto poético e ele não tem a intenção de te falar cientificamente como é que foi criado o universo. Então não adianta você tentar entender o texto da criação de uma forma literal. Você tem que se perguntar o seguinte: será que os dias, como é citado em Gênesis 1, realmente são 24 horas? Ou então, será que quando Deus diz haja luz e houve luz, será que é a luz que nós pensamos como ela é? Muito bem. Esses tipos de pergunta nos fazem refletir sobre o quão profundo e misterioso é este relato. Agora, paralelamente a isso, no século XIX foi descoberto um mito babilônico que é chamado Enuma Elish. E ele cita a criação do mundo a partir da crença babilônica e ela tem várias similaridades com o texto de Gênesis 1. Eu vou ler o texto para vocês do Enuma Elish. E diz assim: Quando do alto não se nomeava o céu. Aqui entendemos antes que o céu existisse. E embaixo a terra não tinha nome. Podemos entender então antes do céu e a terra. Olha só, do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos. Ou seja, antes dos céus e da terra, existia um abismo primordial, um oceano primordial, águas que estavam misturadas. Ele diz assim, olha, suas águas se fundiam numa. As águas, que eram dois tipos de águas diferentes, estavam juntas. E continua o texto dizendo: nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinham sido chamado à existência. E o texto continua nos dizer que a partir desses dois dragões, Apsu e Tiamat, todas as coisas vieram a existir. Tiamat, ele também pode significar abismo de águas profundas. Nos lembra o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora eu quero apresentar para vocês um ponto de vista que não é nem meu e nem seu, mas é o ponto de vista de Abraão. Veja, Abraão, ele nasceu na região da Mesopotâmia. Ele cresceu ouvindo esse mito do Enuma Elish, porque isso fazia parte da cultura deles. Ele não conhecia ainda o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus. Mas quando ele teve um encontro com ele, aí ele pôde entender que, na verdade, tudo que ele foi ensinado desde criança
sobre esses dragões que criaram todas as coisas, na verdade, e todos os outros deuses que vieram a surgir, na verdade eles não eram de fato os deuses. Eles eram simplesmente criaturas feitas por Deus. E ele precisava provar isso para as pessoas que viviam com ele. Tinham centenas de homens que andavam com Abraão. Todos eles não conheciam esse Deus. Nunca ouviram falar sobre o Deus de Abraão, sobre Adonai, o Senhor. Mas então Abraão precisava apresentar para eles. E como é que ele apresentava? Falando, olha só, Deus criou esses dois dragões. Esses dragões, na verdade, são criaturas de Deus. Agora, quando a gente fala de dragão, a gente não tem como não lembrar de um certo dragão. O nosso inimigo, o nosso adversário, a Satã. Esse adversário, esse dragão, o qual eu estou citando, ele também é criatura de Deus. E ele sempre se opôs a Deus no sentido de querer receber adoração no lugar do verdadeiro Criador. E é o que estava acontecendo na Babilônia. Essas pessoas estavam adorando então esses dragões. No Antigo Testamento, escutamos muito falar sobre Leviatã, que ele é exatamente a figura desses dragões. Agora eu quero ler Apocalipse, capítulo 12, 7 e 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Veja que esse conceito de dragão, que já é nos apresentado em Gênesis 1, mas nós não devemos entender esses dragões de forma literal, mas de forma espiritual. Porque Deus criou as coisas no mundo físico, como nós conhecemos, mas também numa esfera espiritual. A Bíblia diz que ele também criou o seu exército celestial. Agora, se você ficou curioso e gostaria de saber mais textos onde a Bíblia fala de dragão, eu vou deixar aqui, então, uma lista de textos onde você pode encontrar a Bíblia falando de dragões. Agora, algumas curiosidades. Alguém aí já assistiu o desenho Caverna do Dragão? Pois é, ali tem uma personagem chamada Tiamat. E assim como os dragões descritos em D&D ou Dungeons and Dragons e Game of Thrones, que são dragões mais ocidentais, esses dragões que são da Babilônia, ali do Oriente Próximo e do Oriente, da China, Japão, eles são um pouco diferentes desses dragões ocidentais. Eles são aqueles dragões que parecem mesmo serpentes flutuantes, que se contorcem, mais parecidos aí com o Shenlong do Dragon Ball. A gente pode ver uma descrição muito clara em Isaías 27:1, que diz assim: naquele dia o Senhor castigará com sua espada poderosa, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Por que é que Deus quer destruir uma criatura dele? Um dragão que ele mesmo fez, que está citado lá em Gênesis 1. Veja, porque esse dragão ele serviu ao seu propósito. Mas no final, ele será derrotado. Na cultura judaica, esse Leviatã ele será servido para os justos no grande banquete ou na bodas do cordeiro. Se isso é verdade ou não, a gente vai ver nos dias futuros. Mas vamos lá, qual que é o moral da história? Por que eu estou querendo falar para vocês que a Bíblia cita dragões? O que isso pode ser útil no nosso dia a dia? A verdade é que em Gênesis 1, nessa porção toda, a mensagem que é passada é o seguinte: Deus é o Criador de todas as coisas. Hoje em dia, muito se questiona a origem da vida. Algumas pessoas, elas, em vez de falar que é Deus de fato o Criador de todas as coisas, elas falam: é uma força maior, é o universo. Meus irmãos, não é força maior. Lógico que Deus é uma força maior. Mas quando as pessoas tentam falar isso, elas estão querendo tirar um pouco o mérito de quem de fato é o autor da vida. É o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. É o nosso Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim os céus e a terra foram terminados, com tudo o que há neles.
No sétimo dia, Deus terminou a obra que ele fez. Portanto, ele descansou no sétimo dia de toda a obra que realizou. Deus abençoou o sétimo dia e o separou como santo, porque nesse dia Deus descansou de toda a obra que criou para que ela pudesse produzir por si mesma. Deus não precisava descansar nesse sétimo dia. Deus é Deus, Ele é todo poderoso, mas Ele estava dando o exemplo para as pessoas, como Ele gostaria que as pessoas fizessem. Depois, em Levítico, nós vamos entender que o sétimo dia, ou Shabat, ele é na verdade uma festa. E uma festa onde nós lembramos quem é o Criador de todas as coisas e agradecemos a Ele por todas as suas obras e também por ter nos feito. E essa é a mensagem de Gênesis 1 da criação, para que você louve a Ele e para que você dê o devido adoração, o devido mérito, a devida honra para quem é de fato o autor da vida. Agora, se você entende que o mundo como ele é hoje tem um Criador, de fato, tem um dedo de Deus, e você deseja se aproximar a Ele, muito bem, então você conseguiu captar a mensagem da primeira porção, pelo menos uma parte dela, porque cada vez que a gente for estudar ela, a gente vai estar aprendendo ainda mais coisas. A palavra de Deus se renova a cada dia, né? Você tem um propósito e o Criador, ele deseja se relacionar com você. Se tudo isso é obra da criação, se tudo isso é obras da mão de Deus, então saiba que nada é o acaso. E se nada é o acaso, a sua existência não está aqui por alguma aleatoriedade. Não. Você foi planejado. E tudo que Ele quer é se relacionar com você. Eu quero convidar você para continuar com a gente nesse desafio. Ele não terminou ainda não. E a próxima porção é chamada Noé. Quero te desafiar a ler comigo Gênesis do capítulo 6 ao versículo 9 até Gênesis do capítulo 11, versículo 32. Olha, se você está gostando do nosso conteúdo, se você achou legal essa proposta, curta aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se você tem alguma dúvida, pode comentar. Assim que possível eu vou estar te respondendo. Eu também vou deixar um link do nosso Zap. Você pode fazer parte, entrar lá, que eu vou estar disponibilizando, se você ainda não tem, um PDF do calendário de todo o nosso devocional. Um calendário com todas as semanas, quais serão os textos que vamos estudar, e todo sábado às 14 horas eu vou estar postando um vídeo novo aqui. Obrigado e desejo para você um ótimo sábado e uma boa semana.